Olá, meus queridos amigos, bom dia. A luz divina mais uma vez abraça aí o coração de cada um de vocês no início dessa abençoada semana. Na nossa pílula do Evangelho de hoje, eu queria conversar com você a respeito de uma das mais difíceis situações ou talvez hábitos mais difíceis que a gente tenha para sustentar, pelo menos aqui na Terra, o não julgamento. É a capacidade da gente aprender a olhar a vida com um olhar generoso, bondoso e sábio, mas sem julgamento. Julgar é muito fácil, né? É muito fácil achar que nós sabemos o que é melhor para a vida dos outros, né? Achar que a gente saberia fazer diferente algo se a gente estivesse no lugar do outro, é ou não é? Quem nunca passou por isso? A gente olha a situação de alguém, o problema de alguém e fala, fulano devia ter feito isso, Beltrano não deveria ter feito aquilo. Então assim, o julgar é algo que está inerente à nossa natureza, até no nosso desejo íntimo de crescimento. Se a gente for parar para poder analisar, o julgamento, na realidade, é uma forma pejorativa de uma postura muito sóbria e saudável, que é a análise. Há uma sutil diferença entre analisar uma situação com critério, com bom senso, no intuito de aprender e até de oferecer o seu feedback, né, para o amigo, para o familiar, para a pessoa em questão, e a gente julgar. Quando a gente analisa uma situação, a gente olha eventualmente o equívoco do outro, analisa e fala, né? A gente fala, eu não faria dessa forma, não faria de outra, agiria de uma maneira diferente, mas em nenhum momento nós taxamos a pessoa, nós rotulamos a pessoa. Em nenhum instante nós nos consideramos melhores do que ela. Porque o julgamento ele anda de mãos dadas com a vaidade, é uma análise vaidosa, né? É um momento que a gente analisa, a gente se julga melhor do que o outro e começamos a rotular o outro com nomes. Fulano é isso, fulano é aquilo, Beltrano é aquilo outro. E aí, sem se dar conta, a gente acaba o quê? Criando uma vibração negativa muito forte de julgamento. Gente, o julgamento é tão sério que Jesus falou, não julgueis para não serdes julgados. Isso é muito delicado. Quantas intrigas, né, acontecem na vida familiar, na vida profissional, por causa de julgamentos? Uma pessoa olha para outra, deduz que a pessoa está fazendo uma coisa errada e de repente não está. A gente não está vivendo o contexto do outro, né? É muito fácil falar para alguém assim que fulano devia ter vivido a vida de outra forma. Mas será que se a gente estivesse no lugar dessa pessoa, nós viveríamos dessa maneira? Eu me lembro, na adolescência, vivendo várias experiências, né, de aprendizagens que adolescente sempre vive. Logo quando eu conheci não só o espiritismo, mas estudando outras religiões, eu me deparei com uma frase que me marcou profundamente, que diz o seguinte, nunca julgue uma pessoa antes de andar pelo menos 7 dias com as suas sandálias. É um provérbio hindu. Porque é muito fácil, repito, falar de alguém sem viver a vida desse alguém, sem ter as crenças desse alguém, sem estar na pele desse alguém. Por isso, gente, a generosidade ela é tão importante. Lá no capítulo 17, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, nos caracteres do homem de bem, está exatamente essa capacidade de olhar para o outro com desejo verdadeiro de ser útil, de vibrar, de pedir a Deus através da oração o que é de melhor, né, na vida das pessoas ao seu redor. E não se deixar envolver pelo equívoco do outro através do nosso julgamento, falando mal, né, muitas vezes pelas costas, espalhando fofocas, porque a gente se julga no direito, né, de se achar melhor do que as pessoas ao nosso lado. Cuidado, gente, é tão fácil julgar. Nossa, é tão fácil falar que a pessoa é malandra, safada, sem vergonha, né? É tão fácil falar que alguém é irresponsável, inconsequente. É tão fácil a gente emitir julgamentos. Então lembre-se que enquanto nós estamos julgando as pessoas, certamente muitas pessoas e muitos seres estarão nos julgando também de alguma forma. Afinal, nós temos uma multidão invisível que nos vê, né, e conhece nosso passado, nosso presente e certamente não conhece o nosso futuro, né? Porque o futuro nosso é muito positivo, danado é a gente chegar até lá, né? O caminho para que a gente possa chegar até lá, que às vezes é mais tortuoso ou menos tortuoso. Mas enfim, sem delongas, a mensagem de hoje é essa, não julgueis para não serem julgados. Vamos ter um coração generoso e bondoso para analisar sim,
né? Que temos que ter critério, bom senso, numa fé lúcida e raciocinada. Mas cuidado com a língua grande, para a gente não tropeçar nela e acabar atraindo energias negativas, companhias espirituais negativas que só nos prejudicam e nos aprisionam, tá bom? Uma excelente semana para você, muita luz, muitas bênçãos e paz e um coração generoso. Dica, antes de julgar e falar alguma coisa, usa água da paz, aquela aguinha que Dona Maria João de Deus, mãe de Chico, ensinou ele a fazer. Quando você tiver vontade de falar mal de alguém, pega um copo d'água, coloca na boca, boceja, boceja, até a vontade passar. A gente treina tanto que um dia a gente perde a vontade de falar mal das pessoas. Muita luz para a sua vida e muita água da paz aí. Não só para sua boca, mas também para o seu coração. Tá bem? Fiquem com Deus.